Em uma reunião da ONU, os líderes de Israel e Irã não foram nada otimistas em relação à guerra. E você vai ver também. E as chuvas ainda continuam castigando o estado do Rio Grande do Sul e subiu para 3 o número de mortes em decorrência dos temporais. O Congresso teve um gasto de mais de 100 milhões de reais em reembolsos médicos. Tanto a Câmara e o Senado precisaram arcar com as despesas. Flamengo vence Chelsea de virada e garante liderança na Copa do Mundo de Clubes. A cantora Kelly Benigno lançou uma música linda chamada Pra Deus Jamais Será Tarde. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja bem-vinda e bem-vindo. Nós estamos ao vivo agora, são 18h37 pelo horário de Brasília. Eu sou Ismael do Nascimento e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta sexta-feira. Em uma reunião na ONU, os líderes de Israel e Irã não foram nada otimistas após a primeira semana de conflito. E a paz parece uma questão longe de ser alcançada. Após uma semana completa do conflito entre Israel e Irã, que já ultrapassou em 600 o número de vítimas fatais, nesta sexta-feira, uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, a Organização das Nações Unidas, trouxe um alerta ao mundo todo. A batalha deve mesmo continuar. Isso porque tanto o embaixador de Israel na ONU quanto o embaixador iraniano seguem com um discurso muito parecido. As duas nações não cogitam abaixar as armas e depositarão toda a energia necessária para cumprir seus ideais. Do lado israelense, a missão é eliminar a ameaça nuclear do rival, pois vê nisso uma grande ameaça existencial. Já os iranianos veem no programa nuclear a liberdade, pois se tiverem em seus domínios uma bomba atômica, de certa forma, o discurso de segurança nacional ganharia mais força. Para a ONU, a visão sobre o fim dessa guerra continua cada vez menos otimista, e os líderes da organização entendem que esse conflito pode sair totalmente do controle. Até mesmo o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, deu uma declaração forte ao dizer que a chama dessa guerra alastra de uma forma que ninguém será capaz de apagá-la, mas ainda assim pediu uma chance à paz. Há momentos em que as escolhas diante de nós não só têm consequências, elas são definidoras. Momentos em que a direção tomada vai moldar não somente o destino das nações, mas potencialmente nosso futuro coletivo. Esse é um momento desses. Para todas as partes no conflito e as potenciais partes no conflito, e o Conselho de Segurança, como representante da comunidade internacional, tem uma mensagem simples e clara: deem uma chance à paz. Gave peace a chance. E as chuvas ainda continuam castigando o estado do Rio Grande do Sul. Subiu para 3 o número de mortes em decorrência dos temporais. E uma pessoa ainda segue desaparecida. E 6.000 pessoas estão fora de casa. A Defesa Civil Estadual confirmou nesta manhã a 3ª morte causada pela chuva que atinge o Rio Grande do Sul desde o começo da semana. Um idoso de 72 anos morreu após uma árvore cair sobre o carro em que ele estava, em Sapucaia do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. O caso aconteceu na quinta-feira. O idoso transitava no carro pela Avenida Rubem Berta, entre os municípios de São Leopoldo e Sapucaia do Sul, quando a árvore caiu sobre o veículo. De acordo com a Prefeitura de Sapucaia do Sul, ele foi identificado como Mauro Perfeito da Silva. A filha dele, de 37 anos, estava no banco do carona, se machucou, mas não corre risco de morrer. As outras 2 mortes aconteceram em Candelária e em Caxias do Sul. Em Candelária, uma mulher de 54 morreu após o carro em que ela estava a ser arrastado pela correnteza. O corpo dela foi localizado pelo Corpo de Bombeiros, mas o marido, um homem de 65 anos que estava com ela, não foi encontrado. A outra morte registrada foi de um jovem de 21 anos que morreu após a cabeceira de uma ponte ceder e o carro onde ele estava cair e ser levado pela água entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis. Mais de 270 pessoas foram resgatadas.
Os danos causados pelos temporais afetaram cerca de 90 municípios. Várias cidades relataram alagamentos, deslizamentos, danos em residências, estradas e pontes. Conforme o Serviço Geológico do Brasil e a Defesa Civil Estadual, 6 rios ultrapassaram a cota de inundação, entre eles o Rio Taquari, em Lajeado, que chegou a subir a mais de 22 metros, sendo que a cota máxima é de 19 metros. Segundo a Defesa Civil do Estado, as chuvas que atingem o Rio Grande do Sul já deixaram mais de 4.500 pessoas fora de suas casas. O Congresso teve um gasto de mais de 100 milhões de reais em reembolsos médicos. Tanto a Câmara e o Senado precisaram arcar com as despesas de 6 anos feitas pelos senadores e deputados. Os deputados e senadores acumularam uma despesa de 100,5 milhões de reais aos cofres públicos, com reembolsos de procedimentos médicos nos últimos 6 anos. Mesmo com bons planos de saúde e atendimentos em hospitais de alto padrão, os deputados e senadores têm direito aos reembolsos médicos de forma quase que ilimitada. A Câmara precisou desembolsar quase 40 milhões de reais entre fevereiro de 2019 e abril de 2025 para cobrir as despesas de 584 deputados, enquanto o Senado cobriu o reembolso de 60,8 milhões de reais entre 2019 e 2024. Na Câmara dos Deputados, não há limite para a cobertura de gastos médicos, mas cada nota não pode ultrapassar os 135,4 mil reais e não há limite de pedidos. O valor, que antes era de 50 mil reais, foi alterado pelo ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, em março de 2021. Os 10 deputados que mais receberam reembolso justificaram os gastos. Entre os deputados que acumularam os altos valores estão a ex-deputada Tereza Nelma, que teve uma despesa de mais de 2 milhões de reais. Ela foi diagnosticada com câncer há 12 anos atrás e afirma que o pagamento foi feito diretamente pela Câmara ao hospital. E também o deputado federal Damião Feliciano, que teve um reembolso de 1,7 milhão de reais. A Câmara afirma que não há teto para a quantidade de pedidos de ressarcimento para os senadores, mas que os valores são limitados e seguem cálculos previstos pelo Senado. Além disso, garante que todos os pedidos passam por uma análise técnica da perícia interna e que os reembolsos não cobrem procedimentos ilícitos, experimentais ou estéticos. O Estado do Pará conseguiu um feito inédito: diminuir em 55% a área desmatada entre 2021 e 2024 na Amazônia Legal. Essa é a maior queda dos últimos anos. Devido a uma estratégia do governo paraense em repressão a crimes ambientais, foram criadas tecnologias de monitoramento e políticas públicas que estimulam a diferença de usos dos recursos do solo e da floresta. O desmatamento caiu em 55% na área desmatada. A Operação Curupira foi uma das âncoras da estratégia paraense no confronto ao desmatamento. Essa operação atua junto com as forças de segurança pública e promove ações de fiscalização e repressão a ilícitos. Para conscientizar a população ainda mais, o Pará lançou uma campanha no Dia Mundial do Meio Ambiente deste ano. O Programa Estadual Pará Sem Fogo, uma iniciativa inédita que amplia a estratégia do Estado a partir de medidas prioritárias. E a partir de fiscalizações, identificou que as florestas estão cada vez mais inflamáveis e criou novas estratégias de atuação. E veja a seguir: Flamengo vence Chelsea de virada e garante liderança na Copa do Mundo de Clubes. E ainda, a cantora Kelly Benigno lançou uma música linda chamada Pra Deus Jamais Será Tarde. Nós voltamos já. Olá, estamos de volta com o Jornal das 18h30. Agora são 18 horas e 48 minutos. Sejam todos bem-vindos.
E agora é hora de a gente falar de esportes e quem traz as informações é a Maíra Anjos. Boa noite, Maíra. E vamos começar falando dos brasileiros na Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo venceu o Chelsea em mais uma ótima atuação de sul-americanos contra os europeus. Como os flamenguistas cantam, Ismael, igual em 81, o Flamengo colocou os ingleses na roda. Boa noite a você e a todos que nos assistem. Em atuação de classe de Bruno Henrique, o Flamengo venceu o Chelsea de virada e está com a classificação praticamente garantida. O Flamengo venceu o Chelsea por 3-1 de virada no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, e abriu vantagem na liderança do Grupo D da Copa do Mundo de Clubes. Os ingleses abriram o placar com Pedro Neto, que aproveitou o erro de Wesley no meio-campo e chutou na saída de Rossi para abrir o placar. No segundo tempo, Felipe Luiz trocou a Arrascaeta por Bruno Henrique, uma substituição certeira. 2 minutos depois de entrar, o atacante empatou a partida. E 3 minutos depois, Danilo fez o gol da virada rubro-negra. Aos 37, 1 minuto após entrar em campo, o Wallace Ian marcou o terceiro gol que sagrou a vitória do Mengão. Com o resultado, o Flamengo lidera o Grupo D do Mundial com 6 pontos e avança ainda nesta quinta, caso Los Angeles FC e Esperança empatem ou o time da Tunísia conquiste a vitória. O Chelsea segue com 3 pontos na tabela. E olha, foi um jogaço. E o Flamengo não foi o único carioca que fez bonito, né, Maíra? O Botafogo também fez um jogo para a história, Ismael. A equipe carioca venceu os campeões da Champions League por 1-0 com um gol lindo de Igor Jesus e lidera o Grupo B na Copa de Clubes. O Botafogo, atual campeão sul-americano, fez história e surpreendeu o campeão europeu e favorito Paris Saint-Germain, vencendo por 1-0 no encerramento da segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O atacante Igor Jesus marcou aos 36 minutos o gol da vitória. E mostramos hoje a força que tem do grupo. Conseguimos fazer um grande jogo diante de uma grande equipe. E, cara, feliz demais por tudo que a gente vem construindo. Acho que são jogadores que vêm se preparando ao longo do tempo. Com este resultado conquistado no Rose Bowl em Pasadena, na Califórnia, o Botafogo assume a liderança da chave com 6 pontos. Cette compétition est très intense Esta competição é muito intensa e difícil. Todos estão muito motivados quando jogam contra qualquer time, especialmente contra nós. Mas acho que pode ser o time que se defendeu melhor contra nós. Peut-être l'équipe que mieux nous a défendu. O PSG vai buscar uma vaga nas oitavas de final contra o Seattle Sounders na segunda-feira em Seattle, enquanto o Glorioso enfrentará o Atlético de Madrid no mesmo dia e horário em Pasadena. Todos têm chance de avançar. Pois, Ismael, por hoje é só. Um ótimo fim de semana para você e a todos que nos assistem. Até mais. Até mais, Maíra. Também um forte abraço para você também e para sua família. E começou ontem a Maratona do Rio 2025, um dos eventos de corrida mais tradicionais no Brasil, que vai estender até domingo, sendo esperado mais de 60 mil atletas de todo o canto do país. As ruas do Rio de Janeiro receberam mais de 60 mil atletas para a Maratona do Rio. Na quinta, as atividades começaram com a corrida de 5 quilômetros e a disputa segue até meia maratona, que acontece no sábado, e o tradicional percurso de 41 quilômetros, que fecha o feriadão no domingo. A meia maratona e a Maratona do Rio terão ida e volta e passam pelos bairros do Leblon, Ipanema, Copacabana, Botafogo, Flamengo, Glória, Centro, Saúde, Gamboa e Santo Cristo, terminando no Aterro do Flamengo. Durante os eventos, as pistas usadas ficarão interditadas ao tráfego de veículos. A Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro vai implantar um esquema especial de trânsito no centro e na Zona Sul. Também haverá restrição para estacionamento em algumas vias próximas. Hoje, o Aterro e a Enseada de Botafogo foram interditados à meia-noite e às 4 da manhã, respectivamente,
exclusivamente para a corrida. As pistas foram abertas às 11 e serão fechadas novamente às 10 da noite do mesmo dia e continuarão bloqueadas até às 18 horas de domingo para a montagem e realização das provas. A Sete Rio recomenda priorizar o transporte público e pede que motoristas fiquem atentos às mensagens exibidas em painéis luminosos que informarão sobre as condições de trânsito e os bloqueios, além das rotas de desvio. E sexta-feira é dia de dica para o final de semana aqui no Jornal das 8h30 e quem traz as informações é Amanda Silva. Boa noite, Amanda. Seja bem-vinda. E qual vai ser a dica para este fim de semana? Boa noite, Ismael, e boa noite a todos que estão nos assistindo. A dica para esse fim de semana é especialmente para as mulheres. Isso porque amanhã vai acontecer o culto das mulheres que vencem aqui na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus. O tema dessa celebração é Portas Abertas e a pastora Thaís Benevente vai levar sabedoria e liderança, especialmente em guiar essas mulheres que forem ao culto, que vai acontecer em 2 horários. O primeiro às 11 da manhã e o segundo às 4 da tarde. Será um dia de aprendizado e um momento único para fortalecer a fé. Então você, mulher que está assistindo agora, não perca e convide suas amigas e outras mulheres queridas para viver esse momento com você. E é um evento que é dedicado especialmente para você, mulher. É muito importante estar presente, tá certo? E Amanda, você também tem uma outra dica muito especial. Compartilhe com a gente. Tenho sim, Ismael. A cantora Kelly Benigno lançou uma música linda chamada Para Deus Jamais Será Tarde. Uma música que reforça aquilo, o que Deus prometeu, Ele irá cumprir. E por mais que demore, Deus age no tempo perfeito. E a Kelly mandou um recado para nós, contando mais sobre a música. Vamos ver. Por mais que o tempo passe e toda chance acabe, ainda posso esperar em Deus. Essa canção maravilhosa que se chama Pra Deus Jamais Será Tarde tem uma mensagem poderosa onde nós cremos, determinamos que o nosso Deus é maravilhoso e que Ele faz tudo perfeito. Uma promessa Deus me fez, o que falou se cumprirá. Que pra nós parece que o nosso milagre está demorando muito, mas não tá não. É que Deus tem o melhor para todos nós e no momento certo vai acontecer. Eu tenho fé pra ver, já vai acontecer. Deus abençoe vocês, que vocês ouçam essa canção e sejam abençoados pelo poder de Deus. Um abraço para todos vocês. Uma promessa Deus me fez e Ele nunca falhará. Deus não é homem pra mentir, já tenho fé pra ver, já vai acontecer. Tudo é possível que crê. Bom, por hoje é só, Ismael. Boa noite, bom fim de semana a você e a todos. Muito obrigado, Amanda, pelas dicas culturais para o final de semana. Uma ótima noite também para você e para a sua família. O jornal termina aqui. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite para você e para a sua família também. Até mais. Tchau.